Começando agora a aula de número 18, onde eu vou mostrar para vocês como identificar os principais componentes na placa da fonte principal. Começando pelo transformador chopper, que é o componente mais fácil de você achar. O chopper é um transformador enorme e ele fica quase no meio da placa da fonte, como vocês podem observar. É o maior transformador que nós temos nessa placa. Do lado dele, nós temos os dois MOSFET chaveadores, o Q9101, que vai ligado na linha de mais B de 390 volts, é o MOSFET de cima. O dreno dele vai ligado nesse resistor de 0,1 ohm, que é um fusistor, na linha de 390 que vem lá do PFC ativo. O source dele vai ligado no dreno do MOSFET de baixo, que é o 9102, e o 9102 vai ligado ao terra. E a união do source do MOSFET de cima e o dreno do MOSFET de baixo vai ligado num dos pinos do chopper, do primário do chopper. O outro pino do primário do chopper vai ligado em série com um capacitor. E esse capacitor aqui é um capacitor de 22 nanofarads por 1000 volts, por 1 kV, ó. 22 nano por 1 kV. Esse capacitor forma o filtro LC em série com o transformador chopper. Esse filtro LC, o transformador e esse capacitor vão transformar a onda quadrada que nós vamos ter aqui entre os dois transistores, que vai de 0 a 390 volts, numa tensão senoidal que vai alimentar o primário do transformador e dessa forma produzir as tensões nos secundários para alimentar os circuitos. Falando em secundários, aqui nós temos os secundários dele e nós temos os dois retificadores. Aqui a gente tem o retificador de 24 volts, que é esse diodo aqui, e aqui o retificador de 12 volts, né? E aqui os capacitores de filtro em volta, tá? Aqui nesse circuito a gente tem também o AS431, o amplificador de erro, e o fotoacoplador, que vão usar uma amostra de tensão da saída da fonte para corrigir o gerador de PWM. O gerador de PWM é um CI SMD, logicamente ele está por baixo da placa, ele está nessa região aqui, ó. A gente já vai mostrar para vocês onde é que ele se encontra, mas aqui a gente tem mais algumas coisinhas para mostrar. Por exemplo, esse capacitor aqui, ó, ele vai retirar uma amostra da tensão alternada sobre esse capacitor para fazer funcionar o circuito detetor de corrente, né? O detetor de corrente que nós vamos obter aqui no primário do transformador chopper, né? Então ele vai enviar essa amostra de tensão para o gerador de PWM, para o circuito integrado. E esse capacitor aqui, ó, que é um capacitor de tensão alta, apesar do valor dele ser muito baixo, ele vai retirar pulsos do chopper e enviar para o CI, para o gerador de PWM, tá? Para um pino chamado RV, que é Voltage Resonant, tensão de ressonância, tá? Então a gente vai ver esse circuito aqui também, o funcionamento dele na prática, tá? O gerador de PWM é um CI SMD, como eu falei para vocês. Ele está localizado na parte de baixo aqui da placa, tá vendo? É um CI que tem 18 terminais, ó, como vocês podem observar. E ele vai ligado, como eu falei para vocês, nos transistores chaveadores. Ó, eles estão aqui, ó, tá vendo? Os dois transistores que eu havia mostrado para vocês. Os dois transistores, ó, o dreno e o source, ou seja, a ligação entre os dois transistores, vão ligados no primário do transformador chopper. O outro terminal do primário vai ligado em série com aquele capacitor grande que eu mostrei, né? O capacitor tá aqui, ó. Tá? Esse daqui é o MOSFET de cima. Ele tem um dreno na linha de mais B, ó, através do fusistor, aqui a tensão positiva. E o MOSFET de baixo tem o source ligado ao terra, aqui é o terra, tá? Aqui a gente tem aqueles diodos ligados no dreno, no gate de cada MOSFET, para quando ele cortar, a carga elétrica armazenada nele, né? Quando ele está cortado, ele é um capacitor, então as cargas serão eliminadas através desses diodos, que vão ligados aqui nos pinos 11 e 16 do CI, tá aqui, ó, do gerador de PWM, tá? Tem alguns componentes SMD em volta dele, alguns resistores, alguns capacitores. E aí a gente vai testando durante as aulas de teste de funcionamento da fonte principal, tá? Por hora é mais para a gente localizar
os componentes principais, né? Então vocês podem observar que a gente tem aqui já duas trilhas bem delimitadas, né? Que no caso seria essa aqui e essa, ó, essa trilha aqui e mais essa aqui de cima, que vão ligados nos pinos de saída, né? Como eu falei, os pinos 11 e 16 do gerador de PWM, que são os pinos de saída. O pino 16 alimenta o transistor de cima, o gate do transistor de cima, e o pino 11 alimenta o gate do transistor de baixo, tá? Então, a partir das próximas aulas, nós vamos aprender a testar esse circuito para verificar se ele está funcionando de maneira correta ou não, com multímetro e com osciloscópio.